parado aqui na... Professor, aperta F5. Como? Clica no F5. F5. Então, nós tínhamos parados aqui nas lagartas e essas nossas lagartas são privilegiadas, né? Então, elas não ficam usando os agrotóxicos que se jogam, elas tomam leite mesmo, leite de euforbiácea. Então, essa é a vantagem que a biotecnologia tem, né? Além de servir no controle biológico, essa produção de metabólico é muito importante. Lá no Japão, essa substância aqui, chikunina, ela é feita através de uma planta que eles produzem a substância em laboratório. Então, é o que a gente visa também aqui no Brasil, né? Certa substância é complicado. Então, pegando a planta, levando para o laboratório, extraindo a substância e produzindo no laboratório, ela é muito mais prática e muito mais rentável. Nas plantas transgênicas, quando surgiu, foi uma dor de cabeça. Muita gente favorável, outros contra, só que, às vezes, a ciência usa algo que se faz necessário. Então, hoje, nós temos plantas que são plantas transgênicas, né, como o caso de soja e outras espécies. Por quê? Essas plantas toleram a aplicação de herbicida. Então, às vezes, o pessoal tinha medo. Não, a planta transgênica pode fazer problema para a saúde. Então, isso foi um período que nós passamos, mas parece que isso aí já foi deixado de lado já. Então, algodão, cana-de-açúcar, milho, soja, resistência a pragas e doenças, né? E entre outras plantas, como banana, batata. Então, isso não é fácil com a vida que nós temos hoje. Nós não temos mão de obra mais. Encontrar mão de obra no campo está caríssimo. Até porque as pessoas dizem, não precisa trabalhar, hoje tudo dá um jeito, né? Não vou entrar em detalhe nessa área aí. Produção em larga escala de plantas. A micropropagação é uma das áreas dentro da biotecnologia. A biotecnologia é muito grande. Houve uma vez uma reunião aqui do governador com alguns secretários, eu estava participando, e veio um grupo do Canadá para aplicar a biotecnologia. E na hora de falar sobre biotecnologia, então tem pessoas que não entendem e ficam falando bobagem. Quando os moços, consultores de ED, mostraram que a biotecnologia é importante, que poderia ser usada na área mineral, na área de piscicultura, e eles falaram a vantagem que deveria ter em termos de retorno econômico, um ex-secretário, que depois foi até governador aqui, falou uma bobagem lá. Ele não acreditava naquilo. Eu pedi a palavra e disse, olha, eu vou só me retirar, porque o nível aqui está muito baixo para a gente ficar aqui, alguém concordando, discordando, sem ter conhecimento. Eu apenas disse para os consultores que eles tinham razão, mas que aquele público não era preparado para receber ele. O que eles mostraram? Que só o estado do Pará, só usando biotecnologia na área mineral, era suficiente para tirar todos os nossos problemas na parte financeira. Mas teria que usar biotecnologia, sem usar na área de piscicultura. E a biotecnologia também na área de piscicultura é um grande potencial. Então, não aconteceu isso. Então, a micropropagação hoje, elas têm diferentes pontos, ela pode ser usada, né? Gemas axilares, adventícias, endogenses. E as principais espécies nossas são as espécies florestais, como o módeno, cedro, eucalipto, paricá, pinho. Por que não aparecem mais outras espécies florestais aqui? Isso eu tenho comentado com meus colegas da área florestal, é que desenvolver micropropagação de abacaxi, banana, batata é uma coisa. Agora, espécie florestal é complicado. Então, no hemisfério norte, é muito mais dominado. Principalmente, por exemplo, eucalipto, pinos, principalmente, né? Mas as nossas espécies florestais de grande valor, aqui não tem nas nossas outras regiões, a maioria é tudo aqui na Amazônia, e a Amazônia está um pouco atrasada nesse sentido.
Então, você ouve falar de multiplicação de espécie florestal, principalmente no sul e sudeste, principalmente na área de produção de eucalipto e de pinos. Mas quem quer fazer micropropagação, por exemplo, de acapu, maçaranduba, essas espécies florestais? É difícil. Como não existem essas espécies lá em outras regiões, então mais complicado é para nós. Então, na região amazônica, nós temos áreas abertas para as pessoas trabalharem nesse sentido, mas falta as oportunidades. Né? Infelizmente, nós somos um pouco, é como se fosse um outro país também. Se fala muito na Amazônia, mas, na verdade, na prática, se deixa muito a desejar. Então, dentre as espécies frutíferas, nós temos banana, morango, abacaxi, uva, as espécies medicinais aromáticas, ipeca, jaborandi, pataqueira, entre outras, né? As espécies ornamentais, que hoje, só quem trabalha nessa área ganha muito dinheiro, principalmente lá no sul, em São Paulo, principalmente. Essas espécies condimentais, pimenta do reino, urucum, e as espécies fibrosas, que é o caso do curauá, além de outras, como a mandioca, batata e alho. A gente vai dar uma ênfase depois para o curauá. Se vocês estão observando essas três imagens, da esquerda para a direita, então nós temos aqui a ipecacuânia, in vitro, a ipecacuânia no centro aqui, levada já para o campo, então você vê a quantidade de plantas que tem, e uma planta isolada para mostrar. A ipecacuânia, eu falei na primeira aula, a importância econômica que ela tem. Então, vejam só, o Brasil tem todo esse domínio, tem espaço para fazer, mas quem domina hoje é a Costa Rica. Então, a Costa Rica produz mais plantas medicinais, principalmente medicinal, em laboratório do que o próprio Brasil. O Brasil produz muito batata, as espécies lá do sul e sudeste, mas as espécies medicinais a gente deixa muito a desejar. E a Costa Rica, os países ali da América Central, eles dominam bem essa tecnologia. Aí vocês vê as espécies ornamentais, né? Bastão do imperador. Aqui embaixo nós temos aqui o paricá, né? Fez um teste, mas tem uma certa dificuldade, pimenta do reino, e assim por diante. Então, vejam só, no caso da... Professor Osmar, Pois não. desculpa lhe interromper, é só para avisar o Alain que o microfone dele tá ligado, e aí pode acontecer alguma coisa, né? Ah, tá. Pessoal, está pensando nessa... Deixa eu ver, alguém mexe aí, a gente ouve o barulho aqui. Então, vejam só, aqui é uma cultura que vocês conhecem, né, que é a pimenta do reino. Então, a pimenta do reino, essas duas imagens embaixo, é a pimenta do reino no campo, produzida a partir de semente, que é o que ainda se usa em maior quantidade. E nessa figura embaixo, do lado direito, é uma pimenteira com problema de fusariose. Então, na parte de cima, você vê a pimenta do reino já em laboratório, que eu tenho um colega aqui, o doutor Iel, que trabalha no pimenta do reino, se multiplica esse laboratório. E vocês vê a quantidade de matéria de mudas que se faz. Uma vantagem, é um material, né, que tem uma certa tolerância a certas doenças, principalmente a fusariose, mas continua se mexendo na parte de melhoramento genético, para multiplicar. Isso qual é a grande vantagem? Hoje, o colega desenvolve um trabalho que também usa uma espécie, vamos dizer, uma espécie florestal como tutor. Em vez de usar aqueles estacões, então usa a própria planta como tutor da pimenta do reino. É uma tecnologia disponível, né? Durante a COP30 aqui, as pessoas que visitaram, as comunidades que visitaram aqui em Embrapa, né, gostaram bastante. É uma tecnologia altamente viável, principalmente para o pequeno produtor. Entre os aspectos técnicos e socioeconômicos da aplicação da micropropagação na produção de fibra, o caso específico do curauá. Pois bem, as fibras vegetais são células que apresentam o comprimento da fibra excessivamente maior que a largura. Desta forma, do ponto de vista estritamente histológico, o termo fibra tem sido usado para designar uma grande variedade de tipos de células que se caracterizam pela forma alongada, parede secundária, espécie irregular com ocorrência de pontuações. Qual a importância? Hoje, né, tudo se fala em ecossistema e assim por diante, vital para a sobrevivência das indústrias em um mercado globalizado e competitivo. Então, produtos que podem trazer problema para o meio ambiente, então cada vez tenta se evitar. E a fibra do curauá
é um material excelente, principalmente para a produção de parte de fabricação de carro, né? Tinha uma indústria, aliás, tem uma indústria lá em São Paulo, que é a Pematec, eles produzem, já produzem parte de veículos a partir de fibra, né? E a fibra do curauá foi uma das que foi selecionada. O grande problema nosso é que, às vezes, a gente tem uma tecnologia e, às vezes, a gente não investe nela. O que aconteceu? O curauá é uma espécie que é totalmente adaptável da região amazônica. Nós mandamos material para São Paulo, outras regiões, mas, quando chega na época do frio, as fibras do curauá não tolera. Então, começa a queimar e tem problema. Então, o grande local de produção mesmo é a região amazônica, de modo geral. Aqui no Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, então, no próprio Amazonas, então, basicamente na região amazônica, porque a gente não tem esse problema de a friagem quando realmente ocorre, né? Então, o que acontece? A preocupação ecológica das indústrias em substituir os produtos não biodegradáveis e o principal motivo dessa busca incessante que ainda ocorre. Então, quando na época foi um grupo da Alemanha investiu nessa área, então identificaram uma espécie para produzir essa fibra na Índia. Só que lá na Índia, assim como os animais, essa planta também é adorada. Então não podia mexer. Você sabe que na Índia, né, o povo faz até continência para vaca, para boi e assim por diante. A mesma coisa com o curauá. É uma fibra que é altamente resistente a sérios problemas, mas, infelizmente, também é adorada. Então, eles partiram e vieram chegar no Brasil. No Brasil, em 1924, um italiano veio para a região, foi para Santarém, conseguiu identificar. O que ele fez? Conseguiu multiplicar material na forma convencional e plantou em torno de 500 mil mudas naquela região. Só que o pesquisador ele teve uma malária. E aí ele, preocupado com a malária, em vez de ficar no Brasil para tratar da malária no Brasil, não, foi para a Itália. Na Itália não trata malária, porque lá não tem malária. O que aconteceu? Morreu. Morreu por causa da assistência, né? Então, desde 1924, que já existe por lá naquela região, principalmente na região de Santarém, no Baixo Amazonas. E, trabalhando com essa planta, então, alguns estudantes nos procuraram e começamos a desenvolver trabalho de dissertação, de tese. E um dos trabalhos que foi desenvolvido aqui na Embrapa foi testar a resistência e comparar a resistência do curauá com outras fibras. Vocês podem observar na figura. Então, nós temos aí o linho, o cânhamo, chamado na Europa, né? O sisal. Na África do Sul também o sisal é usado no Brasil, o curauá aqui do Brasil e o vidro. E no teste de resistência específica da fibra, o curauá, inclusive, foi superior ao vidro, nessa figura, nessas imagens da foto do lado direito. Então, veja bem, só que, ao ser identificado isso, houve uma demanda não foi nem muito grande, foi violenta no Brasil, atrás desse material. Infelizmente, nós não temos condições de atender. A Pematec saiu lá de São Paulo, foi para Santarém, investiram numa fábrica, custou em torno de 30 milhões de reais, e para produzir fibra direto para a fábrica dele de automóvel. Passou-se plantar uma área grande, passou-se vários anos, e, infelizmente, a Pematec não conseguiu atender a demanda. A demanda chegou a custar, a ser de 500 mil toneladas por mês, e eles só conseguiram produzir em torno de 20 toneladas. A demanda da própria empresa era 100 toneladas mês. Aí eles começaram a plantar malva, foram atrás de juta no Baixo Amazonas, mas tiveram um problema e tiveram que parar. Então, o curauá, também chamado de ananas comossas, é da mesma família é uma bromélia, a mesma família do abacaxi, do próprio sisal, e hoje ela existe principalmente no Lago Grande do Curuai, que fica em Santarém. Mas naquela região tem Alenquer, Monte Alegre. Hoje eu sei que no Amazonas, veio uma estudante do CBO,
aliás, do CBA, veio aqui para Belém, nós treinamos essa pessoa, ficou uma semana conosco, aprendeu tudo sobre multiplicação in vitro, veio o pessoal do Amapá, nós também fizemos isso. No Amapá, a ideia era de uma empresa da área florestal, eles iam plantar 500 hectares de curauá na área florestal. Eles tirava a madeira e depois tirava o curauá. Só que as pessoas vêm aqui em Belém, vêm aqui na Embrapa, mas não dá o feedback. Quer dizer, hoje a gente já está um pouco assim, tem que estar com cuidado. Muitas informações a gente tem que segurar, porque a intenção nossa é treinar e passar as informações. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem feedback. O que aconteceu? Eu mesmo mandei material para Goiás, mandei para uma área lá em Santa Catarina, sei que a pessoa conseguia produzir, não fora, né? Produzir in vitro e depois deixava em casa de vegetação. Mas numa grande produção não teria condições. Então, a região propícia realmente é a região amazônica, que envolve um pedaço aí do centro-oeste e assim por diante. São Paulo, nós mandamos material, mas quando ocorre essa época agora, de maio em diante, maio, junho, julho, tem um frio. E aí o que acontece? Queima as folhas. Existe, na verdade, dois tipos de curauá. O curauá que eles chamam de branco, a folha branca, que essa foto que vocês estão vendo aí, na verdade é a folha verde, e o curauá tipo roxo. Então, nós pegamos o material, fizemos coleta, aonde tinha curauá nessa Amazônia, a gente rodou e trouxemos para cá. Nós temos um banco ativo de hemoplasma aqui em Belém, com o material todo já caracterizado, já fizemos trabalho molecular para diferenciar, então, esses acessos. Então, o uso da fibra do curauá é muito grande. Ele é usado para a fabricação de piscinas, caixa d'água, mas o que mais chamou a atenção foi ver um grupo de japoneses aqui conosco e levou esse material para o Japão para testar. Qual era a ideia deles? Lá no Japão tem um problema de treme-treme, que a gente chama, né? Então, construir um prédio à base de concreto é complicado. Então, a ideia deles qual era? As vigas seriam tudo de fibra de curauá, porque no treme-treme a fibra não vai quebrar, né? Então, isso é um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo, não sei hoje como é que está. Tem um grupo aqui em Belém, é o grupo da Yamada, eles vieram aqui na Embrapa, compraram até um material para nós fazer mais de fibra, levaram fibra para o Japão, mas, sinceramente, eu não sei como é que está isso hoje. A única coisa que eu sei é que quando o ex-presidente nosso esteve lá em Manaus, presentearam ele com plantas de curauá. E aí no Amazonas, nós temos a Zona Franca, e é muito importante, eles conseguiram evoluir e conseguiram produzir capacetes a partir de fibra de curauá. Então, foi testado, né, com outros componentes para ver, mas em Manaus, quando a gente esteve em Manaus, realmente tinha produção de capacete. Não sei hoje como é que está. O CBO, aliás, o CBA, mandou técnico para aqui, para a Embrapa, mandou 2 pessoas, aprenderam o que tinha que fazer com micropropagação, mas essa parte industrial já é feita lá na Zona Franca. Professor, Não, permita-me me fazer um comentário. pois não. Existe uma planta no semiárido muito próxima a essa, que até o nome é parecido, é o caroá, Uhum. e é uma bromélia também, são espécies diferentes, mas é muito parecida, muito próxima. E na década de 80, por aí, assim, até a década de 80, de 70 e 80, eu lembro que era uma alternativa para as comunidades lá no semiárido, no Vale do Araripe. Só que ele foi tão explorado que ele hoje quase desapareceu. Eu conheci, eu também, a minha parte da minha família do Nordeste, eu sempre vou ao Nordeste, né? Tinha até a intenção de me transferir lá para Campina Grande, lá no Centro de Algodão. Mas, por outro motivo, eu resolvi ficar por aqui. Então, o que aconteceu? Temos essas tecnologias, né? E quando surgiu esses materiais, a cultura de tecido, no caso a micropropagação, seria o grande ideal, porque iria multiplicar material em grande escala, né? Tem a estação de laboratório, mas ela é inversamente proporcional. À medida que você gasta no laboratório,
vai passando os anos, vai ficando mais barato. Então, uma outra coisa que eu sempre comento, comentei até para o secretário de Agricultura aqui de Belém, aqui do Pará, é que, às vezes, a gente tem a tecnologia e o governo fica enrolando para aplicar a tecnologia. Um exemplo grande, todo mundo ouviu falar ou conhece, já teve por aqui, época do Sírio. Na época do Sírio, tem a corda, e o povo consegue cortar a corda, quebra, leva a faca e assim por diante. E a fibra vem, sabe de onde? Não é do Pará, vem de Santa Catarina, às vezes. Então, é uma vergonha para nós. Temos corda, fibra super resistente, mas mandar buscar em outro estado, porque aqui não está fabricando. Falei, por que não manda fabricar lá em Santarém, que é mais perto? Então, às vezes, a gente tem a tecnologia, a gente desenvolve, mas em outra região, quando chega, ela cresce. Né? Então, esse é o grande problema na região amazônica. Falei para vocês na primeira aula, uma grande deficiência nossa na Amazônia é, por exemplo, microbiologista. Né? Continua sendo. Participei do processo de seleção da Embrapa agora e deu para me perceber. Tem uma deficiência muito grande nessa área de microbiologia. Mas tudo bem. Então, isso é uma técnica, né, usando a fibra do curuá, que lá na Zona Franca foi feita. Né? E uma outra que a Pematec também desenvolveu, eles estiveram aqui comigo e trouxeram a porta de um Volkswagen com porta feita de fibra. Qual era a vantagem do carro? É que o carro de hoje, ele mata as pessoas porque é feito de algum material, não é plástico. Bem, não sei dizer o nome do material, mas quando eles trouxeram a porta aqui, era de fibra. E qual era a vantagem? Que era mais fácil o pedestre machucar o carro do que o carro machucar o pedestre, porque era totalmente de fibra. A Alemanha estava investindo nisso. Hoje eu não sei como é que está. Eles investiram 30 milhões na Pematec, lá em Santarém, construíram uma fábrica para produzir essa fibra. Eu sei que chegaram até 20 e poucas toneladas, depois pararam porque não conseguia atender a demanda. Né? Então, vejam só, é muito raro isso. A demanda ser maior do que a oferta. E foi o que aconteceu. A oferta era muito, muito pequena. Hoje, a gente recebia, até um tempo atrás, mensagem de outros países pedindo sobre a fibra do Curauá. A nossa função aqui era passar para os colegas da área de transferência de tecnologia e indicava, olha, vocês entrem em contato com Brasília, que é mais fácil, e Brasília vai responder. Pois bem, então aqui nós temos a produção de mudas pelo processo convencional. 40 mudas a partir de planta por ano é o que o curau produz. Uma planta adulta chega a produzir até 40 mudas por planta ano. E aqui são vários processos, né? A planta no campo, os rebentos já cultivados, a Pematec, nessa área aqui embaixo, do lado direito, foi uma área que a Pematec produziu. Por quê? Porque eu avisei para eles, olha, vocês não podem ficar na mão do agricultor, porque vocês vão precisar de uma quantidade muito grande e os produtores não vai conseguir atender. E hoje o mercado é assim, quando a oferta, a demanda é maior do que a oferta, a empresa vai ter problema. Então, vocês devem ter uma área de vocês e comprar dos produtores. Só que as empresas gostam de explorar. Quer dizer, estavam pagando na fibra 9, era em torno de 10 centavos por quilo de fibra. Por que vocês não pagam, aliás, 10 centavos por quilo de folha? E as folhas você transforma na fibra. Por que vocês não investem nos produtores dessa região? Para eles mesmo produzir a fibra, vocês comprarem a fibra. Só que o empresário brasileiro, ele tem um outro H, ele só quer ganhar, não quer que os outros ganhem. Então, quer dizer, é uma média, né? Não vou dizer que todo mundo desse jeito. Mas, infelizmente, toda a tecnologia foi preparada, veio os técnicos da Alemanha para instalar a fábrica e, infelizmente, não foi para frente. E aqui tem todo o processo, né? O uso da biotecnologia no caso específico do curauá. Então, você tem um rebento, que é parecido com o de abacaxi, você extrai a gema, nessa figura em cima, da esquerda para a direita. Essa gema, em cultura in vitro, ela vai multiplicar, dar esses rebentos todos dentro do laboratório. Do laboratório, a gente leva para um telado ou uma casa de vegetação,
e faz o processo de aclimatização. Depois de aclimatização, a gente faz, então, a aclimatação. Então, vejam só, com um único rebento, eu posso produzir milhares de plantas, né? Então, é uma técnica fácil de desenvolver, é semelhante à do abacaxi, porque é a mesma coisa. São bromélias, então o processo é igual. O que nós fizemos nesse laboratório aqui é que toda a técnica conhecida de multiplicar plantas em laboratório, na parte de aclimatização, nós modificamos totalmente. Então, nós usávamos mais bandeja, o substrato era um substrato orgânico a partir de fibra de coco, tinha um grupo aqui de japonês que vendia, então tudo foi comercializado com ele. E era impressionante a quantidade. Nós conseguimos produzir em torno de 100 mil mudas só para a Tramontina. A Tramontina tem uma área florestal, aliás, tinha, porque ela já vendeu também a área. Na época, ela tinha essa área e foi cultivado curauá dentro do sistema agroflorestal. Eu vou mostrar na próxima tela para vocês. Então, aqui a aclimatização, que são mudas de curauá, totalmente diferente de muitos processos de aclimatização que existem, né? Nós não usamos assim, casas de vegetação, usamos um telado, a irrigação não é aquela intermitente, é quando há necessidade, a pessoa vai lá e molha as plantas, né? Seria mais ou menos desse jeito aqui, e vejo essa muda na figura à direita acima. Ela sai desse jeito e vai para o plantio. O que é que nós fizemos? Nós também chegamos a cultivar ela não apenas no sol, conseguimos cultivar também sob um sombreamento, porque ela tolera também o sombreamento. Ela vai muito bem a pleno sol e também vai sob sombreamento. Pronto, isso aqui é um sistema agroflorestal lá na Tramontina. Aí vocês podem ver nas imagens de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui era um plantio de paricá, mogno brasileiro e uma outra espécie, agora eu não estou lembrando aqui. Mas foi bem. Então era assim que existia a área, né? Capim, mato, paricá de atrás, e nós começamos então a cultivar o curauá. Fizemos vários sistemas isolados, só o curauá, sob o sistema florestal, e a resposta foi conforme vocês estão vendo nessas figuras aí, da esquerda para a direita e de cima para baixo. E eu, na verdade, eu era a testemunha. Então, o curauá chegou a passar de mim. Então, quando você cultiva o curauá sob um leve sombreamento, ele cresce sempre na parte, sempre de maneira vertical. Então, isso é uma vantagem. Se ele espalha em 1 hectare, vai ter menos plantas. Então, nós chegamos a produzir em torno de 27 mil plantas por hectare. E aqui está a média de produção de folha e rendimento de fio de curauá sobre o sistema agroflorestal. Então, vejam bem, a folha verde, quanto a gente produzia? Durante 3 anos nós fizemos essa avaliação, mas ela pode até um pouco mais na frente. Então, vejam bem, no primeiro ano, nós produzimos em torno de folha verde 7.500, até o terceiro ano em torno de 21 mil. Isso com 100% de sombreamento. À medida que a gente elimina o sombreamento, a produtividade também aumentando. Então, observe, de 100 até 53, e de 53 aqui embaixo, da esquerda para a direita, você viu a produção de fibra. Então, isso era muito importante, porque o quilo da fibra depois foi aumentando, e aí, quando se parou esses trabalhos, aqui, o quilo da fibra já estava mais de R$20. Então, era uma estudante que fez um doutorado conosco e fez todo esse trabalho de calcular, por cada sistema, o rendimento que cada sistema estava dando. Bem, na biodiversidade brasileira... Professor, rapidinho, desculpa. Tem um colega querendo entrar na sala. Deixa eu lá de novo. Vou lá no F5, né? No ESC, professor. ESC. No ESC. Tá. Aqui no ESC, clico.
Então, na biodiversidade brasileira, que é um tema bastante estudado, discutido, são as nossas regiões que nós temos. Então, o Brasil é um país muito grande, temos extensão territorial, e nós temos nossos ecossistemas aqui, a Amazônia, tem uma região costeira, que fica na região do Nordeste, a Caatinga, né? F5, professor. F5. Professor, era só ter apertado Shift F5. Aí isso abria direto logo do slide onde o senhor parou. Então, esses são os nossos ecossistemas, né? De baixo para cima é o Campo Sulino, lá no Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica, Pantanal, região do Cerrado, Caatinga, região costeira na região do Nordeste e a Amazônia. Então, cada ecossistema é impressionante. Qual é a grande diferença do Brasil, pela sua localização, com outros países? É que, nesse momento, por exemplo, nós estamos no mês de maio. Aqui no Brasil, nesse momento, em Roraima, está sendo preparado terra para plantio. Em outros estados no Brasil, está se colhendo. Então, há uma variabilidade muito grande. Quando uma região está plantando, a outra já está colhendo, e assim vai. Então, essa é a vantagem que o país tem e que, infelizmente, não é visto esse direito, né? Nós temos uma riqueza impressionante. Nós não temos problema que os outros países têm, de treme, essas coisas todas. Porque ocorre essas enchentes aí, mas é problema nosso mesmo, que a gente tem condições de resolver. A Amazônia, que eu já tinha mostrado para vocês, a Amazônia, quando se fala Amazônia, em qualquer local que você vai, imagina isso aqui. É água e floresta. E um bando de índios dentro dela. É isso que o pessoal imagina, né? Floresta amazônica, mas essa floresta amazônica, ela é riquíssima, né? O que pode fornecer e também o que pode aceitar no cultivo, além da parte mineral que tem aí embaixo. Com relação à região do Nordeste, que é 1.570.000 quilômetros quadrados, então você vê o bioma Caatinga, né? O bioma Caatinga tem a sua importância, tem um valor muito grande, e várias espécies que só existem nessa região também. No processo de seleção da Embrapa agora, eu participei da avaliação, e eu sempre perguntava sobre o Nordeste para as pessoas, né? Porque quem mora no Sul tem a ideia que Norte e Nordeste são a mesma coisa. Quem vem do Norte e Nordeste não é bem assim, não. O Nordeste é uma região muito rica, né? Assim como a região amazônica, mas o Nordeste também é uma região riquíssima, e até dizem que um dia o deserto vai virar mar e o mar vai virar areia, a floresta vai virar areia e assim por diante, né? Então, veja bem, nesses estados, eu tive a oportunidade de já conhecer todos esses estados aqui, morei em alguns deles, morei no Rio Grande do Norte, já morei na Paraíba, estou aqui pelo Pará e assim por diante. E é impressionante a riqueza que nós temos. Quando a gente chega no Nordeste, totalmente diferente da região amazônica. Então, você vai ver região de certas altitudes também, né? Você vai ver climas diferentes, clima quente, que também tem local que faz frio, principalmente na Paraíba, na região de Campina Grande, na região do Ceará também, Pernambuco. Então, nós temos uma diversidade assim, muito grande. E os costumes, você vê o tipo de população que existe nessa área. Outra riqueza também que nós temos, desculpa, que ainda é o Nordeste, mostrando diferentes pontos, né? Região de altitude e baixa altitude. E aqui a Mata Atlântica. Inclusive, dia 27 de maio é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Se caísse numa prova isso, pouca gente ia acertar, muita gente ia errar. E aqui nós temos a Mata Atlântica, que pega a região sudeste, parte da região sul. Então, você é rica nos pinhais, né? Também tem as suas praias. Ou seja, o Brasil é um país que realmente não tem outro igual, não. Tem uma parte de floresta também. E os Campos Sulinos? Os Campos Sulinos foi interessante. Aí tem os Pampa, quando os gaúchos conheceram Roraima,
Chegaram em Roraima, quem de Roraima está me ouvindo sabe disso que eu vou falar. Lá eles chamam de lavrado, né? Não deixa de ser os campos. E nesse lavrado, quando os gaúchos chegaram, imaginaram que eles estavam também lá nos Pampas. E haja gaúcho subir para Roraima. Quando eu morei praticamente 11 anos lá em Roraima, e tive a oportunidade de ver. E muitos gaúchos foram e ficaram, né? Muitos nordestinos foram para Roraima e também ficaram. Realmente, Roraima, eu sempre dizia para as pessoas, Roraima é o Brasil. Roraima representa cada pedacinho do Brasil. Lá tem campos, lá tem Pantanal, lá tem floresta, lá tem Caatinga. Então, tem um pouquinho do Brasil tem Roraima. Roraima é um dos estados mais ricos do Brasil. Tanto é que em 1962, o Brasil devia tanto, e fizeram uma proposta. Os americanos pagariam a dívida do Brasil desde que o Brasil doasse Roraima para eles. Ainda bem que, na época, um pai de um amigo nosso que era médico, ele era um general, ele não deixou. Não, ninguém vai doar terra para ninguém. Mas só para vocês verem que a política, às vezes, interfere e complica. E aqui nós temos o termo por que conservar tudo isso que nós temos. É a riqueza mineral, vegetal que nós temos. E aqui nós temos nossos ecossistemas ameaçados. Mata Atlântica, Pantanal, Campo Subindo, Cerrado, Caatinga e Amazônia. E dentre as espécies que existem, aí nós temos aqui espécies em risco de extinção, erosão genética causada pelo extrativismo desorganizado. O extrativismo, na verdade, é muito usado aqui na região amazônica. E tem momento que ele é bem-vindo. Mas, infelizmente, quando não é bem orientado, ele acaba prejudicando. Então, quantas espécies, nossa, vem desaparecendo, vai diminuindo a população por causa do extrativismo desorganizado. Lá no caso do Nordeste, você tem o juazeiro, que é famoso, né? Amburana cearense, tem uma colega que trabalha no projeto que a gente coordena, ela faz as pesquisas lá em Pernambuco, lá em Petrolina, principalmente. E aqui na nossa região nós temos aí o Jaborandi e a Ipeta, que também é chamada de Ipecacuane. Castanha do Brasil. Então, na verdade, é Castanha do Brasil, mas, claro, o paraense vai gostar de chamar de Castanha do Pará. Mas, na verdade, o nome bem popular é correto chamar de Castanha do Brasil. Aí nós temos a aroeira, né, que é uma planta do Nordeste, principalmente, e o mogno, esse mogno aqui é o mogno africano. O pau-rosa, principalmente no Amazonas, é mais encontrado no Amazonas, e nós temos aqui o ipê amarelo. Vamos ver se vocês vão lembrar do que eu falei na primeira aula para vocês do ipê amarelo. Quem quer tentar dizer o que é que eu falei sobre o ipê amarelo na primeira aula que a gente passou para vocês? Que o ipê É o símbolo nacional. Símbolo nacional, isso mesmo. Então, valeu a pena, né? Então, mas eu pergunto para meus colegas aqui na Embrapa, ninguém sabe, nem o pessoal da área florestal. Tá, você não estudaram no primário isso direito? Então, o ipê amarelo realmente é uma árvore que se destaca. Você sobrevoa a Amazônia, de longe você vê o ipê amarelo. Agora, os ipês, de modo geral, eles se sobressaem na região sudeste, principalmente. Eu morei por quase 6 anos lá em Minas Gerais, e era impressionante ver nessa época, um pouco mais na frente, os ipês, né? Ipê amarelo, branco, vermelho, roxo. Então, é uma região realmente muito bonita. E no Pará nós temos uma riqueza. Pouca gente fala, mas em Paraopeba, por exemplo, a principal avenida é feita o cultivo de lá é com ipê. Então, você tem quadros de ipê amarelo, ipê branco, ipê rosa. Então, é muito bonito. Nós temos que realmente valorizar nossas espécies. Aqui dentro da Embrapa, a gente tem muito ipê também aqui, principalmente o ipê amarelo. E 2 temas que já foi comentado, e o colega Ribamar voltou a falar sobre isso, a conservação e a preservação. Eu vou só perguntar para vocês, só por curiosidade, vocês já viram isso aqui, não vou perguntar. Alguém quer dizer qual é a diferença entre conservar e preservar? Conservar pode ser utilizado, né, professor? E preservar a intocabilidade, né? Não pode nem usar. Isso mesmo. Preservar, deixa lá. Conservar, não. É para usar também. Gostei da resposta.
E nós temos nossos bairros, né? Os bancos ativos de Jamal Prado. Muitas vezes, por que essa palavra BAG? Esse ativo aí é mais ou menos por isso, tem que usar. Um banco não pode ficar lá guardado sem mexer. Não, tem que ser realmente usado. E aqui nós temos alguns exemplos das nossas relíquias ambientais, né? O Parque da Serra do Mar, com essa área de 315 mil hectares, na Mata Atlântica, no litoral de São Paulo. Coleção de Jamal Prado, ex-cito. Aí nós temos o Jardim Botânico lá em Minas Gerais, que é o Inhotim. Então, é uma beleza esse Jardim Botânico. Aqui em Belém nós temos o Bosque Rodrigues Alves, temos um museu, e nós temos agora uma outra área que fica aqui na Mata do Tinga. Ex-cito ainda, né? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, muito famoso. Vamos ver se vocês lembram da história que eu contei sobre essa turma aí. Isso aqui são os... A novela, eles preferiram ver a Tem que novela. parar. Eles pararam para ver na TV. Televisão, é. Pois é. Todo mundo me pergunta, mas por que tu mostra essa foto lá, com essa foto embaixo, à direita? Olha, é para contar a história verdadeira. Eu fui dar, olha, veja bem, eu saí de Belém para falar para os índios como é que se coletava óleo de copaíba e tinha uma televisãozinha lá atrás. Era justamente aquela novela que eu falei para vocês, Caminhando para as Índias, uma coisa assim. Aí, quando começou a novela, todos eles diziam, doutor, o senhor desculpe, mas agora nós vamos assistir a nossa novela. Eu tive que assistir a novela, quando terminou, e que eu continuei a minha palestra. Então, tem de tudo para acontecer, né? Bem, aqui os conhecimentos tradicionais, esse é o famoso Raoni, né? Vocês já viram falar. Mas o que mais confunde as pessoas é quando a gente fala de ribeirinhos. Na verdade, existem dois tipos de ribeirinho. Aquele ribeirinho isolado e esse ribeirinho nesse grupo de casas aí que tem, que vocês estão vendo, são parentes, né? Aquele ribeirinho isolado é só ele, a mulher e os filhos. Então, todo dia eles falam a mesma coisa. Às vezes nem fala mais porque não tem mais o que falar. E passa o dia todo na frente das casas dando o adeuzinho para os barcos que vão passando. Esse aqui não é um pouco diferente, porque eles fazem comentário entre eles, então é uma vida totalmente diferente. Aqui os quilombolas, né, figura aqui embaixo, e do lado direito, aqui embaixo também, esse moço que é conservação de material na comunidade de agricultor. Então, sempre são convidados para trabalhar conosco. E uma outra coisa que é importante, eu até falo para o pessoal que quer feito aqui em Embrapa, seja do curso de ciências agrárias ou outra área, que uma das coisas muito importantes, quem é, por exemplo, principalmente quem é agrônomo, engenheiro florestal, é conhecer as espécies. Então, todos os meus estudantes que passam aqui comigo, independente do trabalho que eles vão fazer, eu sempre mando para o laboratório de botânica para conhecer as espécies. Até para saber depois como é que se coleta o material, como é que se faz uma maicicata. Então, vejam só, essa planta espinheira santa, ela é uma planta típica lá da região sudeste-sul. Eu tenho um colega lá no Rio Grande que tem um banco de Jamal com ela. Eu não vou falar para vocês agora para que serve, porque esse não é o objetivo da aula, senão pode complicar. Ah, foi o professor que falou que é bom para isso. Então, a única coisa que eu posso dizer é que todas têm uso medicinal. Eu vou falar só da erva balieira, que é a Corda verbenácea, que foi a minha tese, né? Então, esta planta é do Sudeste também. Existe um produto no mercado com esse mesmo nome, um gel e uma pomada, que esse eu vou falar porque eu usei também. É muito utilizado para quem tem problema na coluna, esse problema todo. É excelente. Copaíba você já conhece, já é famosa. Olha o diâmetro dessa árvore aqui. Isso foi lá na região de Santarém, nós tínhamos um trabalho que desenvolvimos, que 5 homens não conseguiam abraçar esta árvore aí. Ah, então ela produz muito óleo. Não. Nem sempre o diâmetro é quem vai definir a quantidade de óleo a ser produzida. Aí você vê a graviola, as pinheiras santas. Nós temos essa planta hoje aqui no nosso horto, a gente conseguiu trazer para cá. E, pessoal, era
Era isso que nós tínhamos que falar para vocês. Agora eu deixo aberto para as perguntas. Vocês fiquem à vontade agora. Uma coisa, eu vou tentar, sem explicar muito, já que eu cobrava muito isso, pergunta direta, resposta direta também, para não ficar contando história. Mas vocês fiquem à vontade. Eu volto a falar para vocês que essa aula foi dada justamente para não ficar aquele vazio. Como as outras aulas anteriores demoravam mais tempo, porque era um tempo que nós tínhamos também, essa aqui, olha, são 15 para as 11 ainda. Então, muito bom. Então, vamos lá. A Catarina. Não, desculpa. Primeiro que levantou a mão foi a Catarina. Isso. Catarina. Tá? O senhor estava falando sobre o IP amarelo. Aqui em Palmas, a gente tem uma época do ano que a cidade inteira fica muito colorida, porque aqui a gente tem os IPs amarelos, os brancos, rosa e lilás. E era uma coisa que eu achava que só existia aqui para o norte, né? E aí eu fiz uma visita no sul, e lá também é muito comum, só que só os IPs amarelos. Eu não vi das outras cores. Eu sei que ali em Palmas realmente tem ruas, avenidas que é rica em plantas de IP, né? A Meniclen. Ô, professor, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tudo bom. Ah, legal. Então, professor, palestra muito ilustrativa aí, parabéns, né? E me interessou bastante porque tem relação com o meu trabalho, né? E a pergunta que eu quero fazer, eu estou produzindo bioóleo de açaí, da semente do açaí, e quero fazer biocompostos, tá? Para estudar alguns biocompostos, dentre os quais a gente tem uma pesquisa no pessoal da PUC, eles estão substituindo a prótese de titânio com esse bioóleo de açaí, do resíduo de açaí, né? Então, eu queria saber se o senhor tem o conhecimento dessa técnica que eles estão utilizando lá para fazer esse biopolímero aí. Olha, a pergunta é muito interessante, mas quem vai te responder vai ser amanhã o doutor João Tomé. Ele trabalha com açaí e ele vai falar, inclusive, sobre isso. Eu mesmo vou alertar isso, olha, vai ter perguntas sobre esse assunto, te prepara, então. Mas amanhã a aula vai ser com o melhoramento do açaí e o doutor Tomé vai abordar essa parte também. E eu vou vou lembrar ele para ele, olha, vai ter pergunta nesse sentido. Positivo. Obrigado. Pablo. Professor Osmar, bom dia. É só uma curiosidade. Na sua apresentação, eu vi ali a questão da plantação de pimenta do reino. Eu gostaria de saber se eu consigo plantar pimenta do reino aqui em casa, professor Osmar. Pelo preço que está, eu acho que seria interessante, ó. Olha, nós temos um colega que trabalha com a pimenta do reino de conseguir as sementes para produzir, né? Então, pode entrar em contato com o meu colega, né? Ele é vizinho até de sala aqui, o doutor Ariel, ele que é responsável pela parte de conservação e multiplicação de pimenta do reino aqui na Embrapa de Belém. Inclusive, ele trabalha com uma espécie que eles usam no sisteminha, é muito importante. Depois eu posso mandar para você o e-mail dele, mas depois Desculpa, professor Osmar, assim, mas a minha dúvida seria o seguinte, até complementando ela, eu conseguiria plantar a pimenta do reino igual planto o cheiro verde, a palhinha de cebola, a alface? Não, a pimenta do reino, ela é plantada sob tutor, né? Tem que ter um tutor, que antigamente era um estacão, agora não. Hoje tem uma planta que é usada como tutor. Agora na COP30 foi muito explorado e é o que está sendo recomendado agora para os pequenos produtores. Aí o doutor Ial é a pessoa mais indicada para falar e explicar direitinho para você.
Depois você pode passar uma mensagem para mim, que aí eu te respondo e dou o contato dele. Tá bom, professor, muito obrigado. Adalberto, né? Mais alguém? Edgar, Professor, bom dia. bom dia. Professor, é um pouco sobre essa pergunta, na verdade, eu tenho desde a primeira aula, quando o senhor falou da sua área de atuação, e também, né, voltado também um pouco à temática da sua palestra aqui, da sua fala, porque, assim, o senhor falou lá na sua primeira aula que o senhor trabalhava com agricultores familiares e essa parte de sistemas alimentares. Não, tô muito, vai ficar muito apertadinho, né? Mas eu vou tentar. Com um grande Continua produtor. aberto aí. Pois não. Não, tem até a coisinha amarela. Então, eu lhe pergunto, tem algum trabalho? Já? Posso continuar? Pode continuar, Edgar. Tá. E eu estava procurando informações acerca dessa área de agroecologia, de hortas comunitárias e esse fortalecimento do papel de uma horta comunitária na saúde, porque eu sou enfermeiro, né? E é difícil a gente, apesar de nós estarmos aqui na região amazônica, eu sou daqui do Polo Amapá, a gente não encontra esse tipo de trabalho assim dentro do perímetro urbano. A gente sabe que as populações ribeirinhas, as populações das florestas, elas têm eles têm grande conhecimento, né, do papel das plantas e das suas ações medicinais. Prova é que eles conseguem ter esse conhecimento ancestral e sem precisar de tanto, né, dos serviços de saúde, conseguem cuidar da saúde sem precisar recorrer aos serviços públicos, mas dentro do perímetro urbano, o senhor tem aí em Belém trabalhos voltados a essa parte de hortas comunitárias, pensando numa perspectiva da saúde? E quais são as plantas, né, mais usuais que podem ser adotadas nesse tipo de trabalho? Olha, Edgar, de preferência, a gente até estimulou algumas escolas a fazerem isso na área que tivesse, né? As áreas são pequenas. Porque, às vezes, a professor está dando aula, seja professor de ciência, de conhecimentos gerais, alguma nesse sentido, e às vezes fala de uma planta, da folha, do caule, e assim por diante. É muito mais fácil vocês terem um pequeno horto aqui na área da escola, onde tiver um espaço, para mostrar para os estudantes, que é meio complicado você dizer que essa folha é longa, alongada e assim por diante. Então, algumas escolas começaram a adotar isso. E tem várias maneiras de fazer. Aqui perto da Embrapa mesmo, nós temos uma escola que estão adotando. Então, as espécies, claro, como é uma área pequena, você vai usar espécies de preferência de porte baixo, né? Algumas das vezes, dependendo do tamanho dela, você pode usar plantas que se adaptem bem à sombrite, à sombra, porque muitas delas gostam de sombreamento, e o sombrite é bastante usado. Aqui mesmo, dentro da Embrapa, a gente tem tipo uma demonstração. Nós temos um projeto chamado aqui de Sisteminha, em que, além de cultivar plantas, eles também criam animais, no caso, aves e piscicultura. É um projeto muito interessante. E no nosso caso específico, a gente pode orientar
Depois você pode entrar em contato comigo, manda uma mensagem, que eu consigo para você uma cartilha que dá essas orientações, fica mais fácil. Né? Foi cartilha que já foi usada em outros locais e deu certo. Né? Eu acredito também será de bom uso para você. Mas me manda cobrar que eu dou um jeito de arranjar para você. Tá. Professor, porque assim, eu vi uma colega que trabalha aqui no IFAP, lá de Porto Grande, professora de biologia, ela mostrou que no instituto lá do Sul, onde ela participou do evento, o próprio IF tinha lá um parque, me fugiu como é o nome da estrutura, mas um pequeno horto, assim, de plantas medicinais, justamente, né, para poder fazer esse trabalho mais demonstrativo, porque a gente tem muito trabalho voltado à segurança alimentar, trabalho à agroecologia voltado à segurança alimentar, mas poucos trabalhos voltados a essa correlação de trabalhar a agroecologia dentro do perímetro urbano, com auxílio de escolas, com auxílio de instituições, de próprias associações de bairro, associações de moradores, mas pouco voltado à saúde. Lá na Fiocruz tem muito trabalho disso. Prova é que eu estava olhando aqui um site, aqui do próprio site da Fiocruz, que publicação de março, é um curso de formação de liderança para hortas urbanas em territórios populares. Então, isso me interessava muito, só que aqui a gente não tem esse tipo de referência de trabalho, né? Eu menciono nesse caso da Fiocruz, mas aqui a gente não tem esse tipo de referência de trabalho, por isso que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, a sua área me interessou.